Bênçãos e paz, amados irmãos e filhos, Deus os abençoe de uma maneira muito especial. Tá? É uma honra grandiosa poder falar com todos e ministrar o teu coração de uma maneira muito poderosa. Esse tempo onde estamos em quarentena, onde estamos resguardados, estou na sala da minha casa, resolvi gravar algumas coisas para abençoá-lo. Tá? Nesses dias vamos gravar lições, ministrações, direcionamento para abençoar a família, tá? Dentro do que estamos chamando sobre os 5 ministérios de Jesus Cristo na família. Uma escola online onde nós vamos poder nos comunicarmos, falarmos e ministrar. E você pode estar aí na sua casa, anotar as ministrações, anotar as lições, tá? Compartilhar com a sua família, conversar com seus familiares, reverberar o assunto, mandar para outros, tá? Outros do seu contato também. Hoje em especial, quero falar a vocês que em uma das nossas devocionais essa semana, o Espírito Santo nos ministrando sobre toda essa questão de crise, essa questão de guerras que estamos vivendo no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. Dentro de uma palavra profética que o Senhor nos disse que seria a década da maior colheita apostólica e profética dos últimos tempos. Seria um tempo de um evangelismo extraordinário, um evangelismo profético nas nações da terra. E veja que aconteceu algo que chamou a atenção do planeta para tudo que estamos vivendo. Tá? Chamou a atenção do planeta. Então, muitas pessoas que já conheciam Jesus e estão afastados do Evangelho, eles voltarão a servir o Senhor, porque vão pensar que se esse vírus lhe pega, e essas pessoas e morrem sem se reconciliar com Deus, então realmente já sabem o resultado disso. E outras que não conhecem o Senhor irão ser tocados pelo poder de Deus e irão conhecer do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, em uma das devocionais, o Senhor ministrou ao nosso coração com uma palavra muito poderosa. E a palavra é exatamente essa. Anote, esse é o meu tema. Tá? Meu tema. Não troque a sua fé pelo medo. Eu gostaria que você dissesse isso, repita aí mesmo onde você está. Não troque a sua fé pelo medo. Tá? Quando estamos estudando sobre isso, ainda aqui na minha introdução, dizer a você que a grandiosa diferença em meio às aflições, em meio a vírus e etc, etc, a grandiosa diferença está naqueles que exercitam sua fé no Deus da Bíblia. Então, aí está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Também, quando estamos estudando a palavra do Senhor, nós descobrimos que fé é o exercício ou a prática daquilo que cremos. Isso é fé. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no princípio da palavra de Deus, e então por crer nesse princípio da palavra de Deus, por crer no que eu estou lendo, no princípio que eu estou lendo, então eu vou praticar. Fé é a prática do que eu creio. Tá? Então, é exatamente isso, fé é praticar o que cremos. Então nós não devemos trocar nossa fé pelo medo. Não devemos trocar a fé, a prática dos princípios que cremos, pelo medo. O mundo hoje está vivendo um tempo de medo. Com essa pandemia, o mundo está vivendo um tempo de medo. O mundo está vivendo um tempo muito, muito ruim. Né? As pessoas estão sendo atacadas por medo, as pessoas estão psicologicamente atacadas. E então nós, como povo de Deus, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos não sairmos do foco, que é a nossa fé. E eu gostaria de alistar algumas verdades bíblicas sobre a fé. E em paralelo a essas verdades bíblicas, também falar para vocês sobre a questão do medo. À medida em que compartilho uma verdade bíblica sobre a fé, também compartilho com você uma verdade sobre o medo. Então escreva, vai ser bom para você. Número 1, primeira verdade bíblica sobre a fé. Escreva, a fé diminui o medo. Ao ler o texto de Mateus capítulo 8 e versículo de número 26, isso vai ficar muito claro, um princípio claro. A fé diminui o medo. Jesus então diz aos seus, mas Jesus disse a eles, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, ele repreendeu os ventos, repreendeu o mar e houve plena calmaria. Jesus então diz uma frase muitíssimamente poderosa. A frase é,
por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Ou seja, o que Jesus está falando é o seguinte: o nível de medo está alto e é por isso que a fé está baixa. Muito medo. Não é? Jesus vem então para dizer para eles inverter. O que o Senhor está nos falando hoje é para inverter. Vamos elevar a fé, porque a fé elevada diminui o medo. Não é? Eles estão com muito medo, por isso que a fé está pequena. Então a primeira verdade bíblica sobre a fé é que a fé diminui o medo. E o oposto também é verdade. O medo diminui a fé. Jesus falou isso. E eu quero que você escreva isso, viva isso no seu espírito, eleve o nível da fé, deixe a fé em alto, porque a fé diminui o medo. Número 2, segunda verdade bíblica sobre a fé. A fé gera em nós ânimo, bom ânimo. O que mais as pessoas estão vivendo em nossos dias, no mundo inteiro, é desânimo. E em Mateus capítulo de número 9 e versículo de número 2, está escrito: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em sua cama. Observando-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus então, o texto que nós conhecemos, o paralítico chega, é levado até Jesus, e ao vê-lo, Jesus consegue perceber a fé do paralítico, consegue perceber que ele tem um alto nível de fé. E então, por isso, esse alto nível de fé, Jesus então pode declarar para ele: você agora está animado para que aconteça um milagre. Porque lendo então o princípio a fé gera em nós bom ânimo. O medo desanima, mas a fé nos anima para crermos que vai acontecer. Meus irmãos, vai acontecer coisas poderosas se elevarmos o nível da nossa fé. Vai acontecer coisas poderosas. O nosso Deus está no controle. Muita gente está sem controle. Os homens, os especialistas e muita gente não tem controle do que está acontecendo. Mas nosso Deus nunca saiu do controle e nunca vai sair do controle. Então a fé gera ânimo, gera bom ânimo. Quantos animados estão aí para gritar glória a Deus aí comigo, para gritar aleluia? Quantos animados estão felizes por tudo que o Senhor está fazendo? Ele nunca saiu do controle e nunca sairá do controle. Terceira verdade bíblica sobre a fé. Escreva, número 3. A fé nos salva. A fé nos salva. Mateus capítulo 9 e versículo de número 22. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, lhe disse: anime-se grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Por que a mulher ficou sarada? Por que a mulher ficou sã? Por causa do alto nível de fé. A fé nos salva. E seremos salvos pela fé. Por outro lado, dizendo o contrário disso, em relação ao medo, o medo não nos tira do perigo nem das dificuldades. O medo não nos ajuda a sair do perigo, não nos ajuda a sair das dificuldades, mas a fé nos salva. Em nome do Senhor. Número 4. Número 4, o número 4, que é o princípio, o verdades bíblicas sobre a fé. Escreva: a fé é determinante para os nossos pedidos. A fé é determinante para os nossos pedidos. Em Mateus capítulo 9 e versículo de número 29, assim está escrito: então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito conforme a vossa fé. Não é? Jesus está perguntando aí para o cego o que você quer, ele fala assim: eu quero ver. Jesus toca os olhos e diz: seja feito conforme a vossa fé. Ou seja, a fé foi determinante para os pedidos, para a cura, para os pedidos. O medo não nos determina nada de bom. Esse é o oposto do que eu estou comentando e dessa verdade bíblica sobre a fé. O medo não nos determina nada de bom. Mas a fé determina, é determinante para os nossos pedidos. Número 5. Quinta verdade bíblica sobre a fé. Número 5, escreva: a fé honra a Deus e ativa muitos milagres em nossas vidas. Em Mateus capítulo 13, versículo de número 58, está escrito: e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Você vai encontrar então o texto da palavra de Deus relatando que o baixíssimo nível de fé das pessoas impediu de Jesus realizar muitos milagres. Dizendo sobre o medo, com esse mesmo princípio, dizendo sobre o medo, nós poderíamos afirmar que o medo desonra a Deus e impede os muitos milagres em nossas vidas.
A fé honra a Deus e ativa muitos milagres em nossas vidas. O medo desonra a Deus. O medo impede os milagres de Deus em nossas vidas. Declaro que haverá milagre em tua casa, haverá milagre em nossa casa, haverá milagre nas nações da terra, porque o nível de fé, o nosso nível de fé pelo Espírito Santo vai se elevar e vai honrar o nosso Deus e vai ativar muitos milagres dentro da família, dentro de casa. Número 6, outra verdade bíblica sobre a fé. A fé elimina a dúvida. A fé elimina a dúvida. Mateus capítulo 14, versículo de número 14 e 31. Mateus capítulo 14, versículo de número 31, está dizendo assim: Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é? A fé elimina a dúvida. Em dúvida não se caminha. A dúvida faz as pessoas pararem. A dúvida faz as pessoas não tomar a decisão correta. Mas a fé elimina toda a dúvida. O medo não. O medo aumenta a dúvida. Mas a fé elimina a dúvida. Declaro em nome do Senhor que toda dúvida vai sair das nossas casas, das nossas famílias. Nós não estaremos fundamentados em dúvidas. Estaremos convictos do que o nosso Deus nos falou, do que o nosso Deus nos afirmou. Tá? Número 7. Sétima verdade bíblica sobre a fé. Escreva. Uma pequena fé desloca montes de um lugar para outro. Uma pequena fé desloca montes de um lugar para outro. Mateus capítulo 17 e o versículo de número 20 está escrito: e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Tá? Os discípulos encontram Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus fala: por causa da pequena fé de vocês. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer ao monte: passa daqui para acolá, e assim vai acontecer. E nada vos será impossível. Ou seja, uma pequena fé desloca montes, ou pode deslocar montes de um lugar para outro. O contrário disso é o medo. O medo não desloca sequer um grão de areia a nosso favor. O medo não nos favorece em nada, mas a fé desloca montes para outros locais, em nome do Senhor. Que suba o nível de fé na tua casa, que suba o nível de fé na minha casa, que suba o nível de fé em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, por último, oitava verdade bíblica sobre a fé. A fé é um dos preceitos mais importantes da lei de Deus. Escreva. A fé é um dos preceitos mais importantes da lei de Deus. Em Mateus capítulo 23 e versículo de número 23 está escrito: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. E quais são esses preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Palavras que saem da boca de Jesus. Jesus está nos afirmando que a fé é um dos preceitos mais importantes da lei de Deus. Ou seja, o que significa é que dentro da lei de Deus está incluso justiça, misericórdia e fé. Não é? Então, quando vamos ler ao contrário, o medo manipula o descumprimento da lei de Deus. Não é? As pessoas com medo, elas são manipuladas a descumprir a lei de Deus. Então, nós estamos aqui trabalhando com fé, ou querendo ouvir o Espírito Santo para que a fé continue em nós. Isso foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração ainda em uma dessas DDDs dessa semana, devocionais diária com Deus, às 6 horas da manhã, ministrando que se eleve o nível de fé. Para concluir, gostaria de dizer a vocês que os especialistas afirmam que o medo provoca a baixa do sistema imunológico do corpo humano. O medo provoca a baixa do sistema imunológico do corpo humano. Bom, o que estamos tanto falando, o que está sendo tanto falado nesses dias, é para proteger o sistema imunológico, é para trabalhar com o sistema imunológico, porque o sistema imunológico, quando baixa, vai dar acesso a vírus, e principalmente esse vírus que está aí sendo falado constantemente. Então, se nós
E para isso acontecer, nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Nós temos que elevar nosso nível de fé. Por quê? Porque o medo provoca a baixa do sistema imunológico do corpo humano. Os especialistas que falam isso. Nós que servimos ao Senhor e conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o medo é um espírito maligno que abre portas para a entrada no reino do Espírito, espiritualmente falando, para tantos espíritos malignos. Então nós precisamos nos concentrar e eliminar esse espírito de medo da nossa casa, da nossa família, das nossas vidas. Ainda na minha conclusão, dizer a todos que muitos anos atrás, a palavra do Senhor nos relatou que nos dias de Noé houve também uma crise mundial que acabou o planeta Terra do então. Não é? Um grande dilúvio enviado por Deus que acabou com tudo. Mas uma família, Noé e sua família, foram totalmente preservados pelo Senhor. Não deixaram o medo tomar conta. E Noé caminhou em cima de valores. E por isso ele entrou naquela arca. E ele caminhou em cima de valores. E por isso saiu vitorioso do outro lado. A palavra do nosso Deus diz que ele honrou a Deus Pai. Quando Deus lhe disse, faça uma arca, porque eu vou fazer descer uma chuva. A chuva vai cair sobre o planeta Terra. Ele foi criticado por todos, mas ele continuou firme, dizendo, eu vou honrar e valorizar o meu Deus como Pai. Ele não teve medo disso. Ele valorizou o Espírito Santo. Tinha a arca dentro daquela arca. Tinha a pomba dentro daquela arca. E a pomba é símbolo do Espírito Santo. De uma maneira muitíssimamente poderosa. Ele valorizou o Espírito Santo. Ele valorizou perdão. Existia perdão dentro daquela arca. Ele estava com a esposa, com os 3 filhos, com as 3 noras ali dentro. Não é? E várias outras coisas. Que eu quero concluir dizendo a vocês aqui, valorize a família que está aí com você, valorize o esposo que está aí com você, valorize a esposa que está aí com você, valorize os pais que estão aí com você, porque agora o Espírito Santo está aproveitando um tempo e uma oportunidade para ensinar valiosas lições para o planeta Terra. Uma delas é que quando de verdade tudo de ruim começar a acontecer ao nosso lado, quando de verdade não tiver mais escape, mais saídas, os únicos que estarão realmente do nosso lado são os nossos familiares, é a nossa família. O esposo, a esposa, os filhos, família bendita que é a igreja do Senhor Jesus, são os que estarão ali. Então eu gostaria de afirmar que se caminharmos elevando o nível de fé, nós entramos em uma crise mundial, assim como nos dias de Noé. Mas vamos sair dessa crise. Noé passou 5 meses dentro de uma arca. Os especialistas dizem que essa crise, todo o seu ápice, até começar a curva a tomar outra proporção, é a expectativa dos especialistas, é o que todos esperam, é que essa curva dure 5 meses e comece a cair. Então, de uma maneira muito poderosa, estamos remetidos também nos mesmos princípios que Noé esteve naqueles dias. Princípio de fé, princípio poderoso. Eu quero, em nome do Senhor, na minha conclusão, dizer que esse tempo de confinamento, esse tempo de quarentena, esse tempo dentro de casa, é tempo de nos focarmos na palavra de Deus. Quero declarar isso sobre os meus filhos, quero declarar isso sobre amigos que me assistem, quero declarar sobre pessoas que estão recebendo essa palavra, meus familiares. Em nome do Senhor, é um tempo extraordinário que o Espírito Santo está nos dando para caminharmos em família, para estarmos em família, para fluirmos em família. Talvez alguns não tinham tempo com família e agora estão forçados a estarem em família, a caminharem em família por esses dias. Então, de verdade, de uma maneira poderosíssima, de uma maneira muito tremenda, de uma maneira muito grandiosa, esse é o tempo de nos focarmos aí. Quero abençoar você com essa palavra e quero declarar no poderoso e bendito nome, que é o nome do Senhor Jesus, que suba ao nível de fé na tua casa, que suba ao nível de fé na tua família, que suba ao nível de fé no teu coração, no teu casamento, nos teus filhos. Declaro que nós não estamos nas mãos de homens. Declaro que os que servem ao Senhor não estão nas mãos de especialistas. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. Nós estamos na palma da mão do nosso Deus. E eu declaro isso sobre você em nome do Senhor dos Exércitos. E se você, junto com a sua família, está nos assistindo agora, recebendo essa palavra em teu espírito, se essa palavra está entrando em teu coração, se essa palavra apostólica e profética está ministrando em teu coração, quero convidar a você a orar comigo agora. Se você quer fazer um ato de fé junto comigo, levante a sua mão junto comigo. Aí mesmo onde você está, no local onde você está, levante a sua mão junto comigo e vamos orar juntos e vamos repreender esse espírito de medo. E vamos dizer
que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós que servimos a Deus, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nossa fé está em Deus, nossa fé está no nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Oremos de forma poderosa. Espírito Santo, de uma maneira muito poderosa, nós nos unimos em fé aqui, com vários irmãos, com várias pessoas, com famílias, com primos, com irmãos, com amigos, com a família bendita, para orar ao Senhor, para declarar no poderoso nome do Senhor Jesus, que abraçamos o espírito da fé, que abraçamos a fé que o Senhor tem colocado em nosso espírito, que colocamos em nosso coração, que nos apropriamos dessa fé de forma muito poderosa. E com essa fé em alta, o escudo da fé em alta, nós declaramos a todo espírito de medo fora da nossa casa, fora do nosso coração, fora do nosso casamento, fora da nossa família, fora das nossas igrejas, fora do povo que te ama, fora do povo que tem o coração dilatado para Deus, no Brasil e nas nações da terra. Declaramos em nome do Senhor que o sistema imunológico do teu povo subirá de forma extraordinária, subirá de forma poderosa, Senhor, e será feito um campo de força ao redor de cada um, para que esse vírus não nos toque. E queremos mais uma vez declarar a palavra do Senhor que diz: praga alguma chegará em tua tenda, praga alguma chegará em tua família. Senhor, em nome de Jesus, o nível de fé, o espírito de fé, conforme disse a tua palavra, a fé é um espírito, e nós queremos fluir nesse espírito de fé, crendo, praticando, nos movendo naquilo que cremos por tua palavra. Declaro isso sobre os nossos filhos, declaro isso sobre as famílias, declaro isso sobre a igreja, declaro aonde quer que vá chegar esse vídeo agora no Brasil e no mundo, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Deus abençoe a tua vida de uma maneira muito poderosa. Quero marcar um encontro com você nessa escola, Os 5 Ministérios de Jesus Cristo na Família. E vamos nos encontrar aqui amanhã, outra vez, em nome do Senhor, às 9 horas da manhã. Quero abençoá-los de uma maneira muito poderosa, reverberem e que essa palavra te toque de uma maneira extraordinária. E se você quiser fazer comentários, faz os seus comentários, pode mandar no particular, ou pode comentar, pode solicitar orações, aconselhamento, estamos à disposição. Deus os abençoe de uma forma muito poderosa. Estamos em pacto pela conquista e transformação de famílias. Deus abençoe e paz.